Olá gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira, hoje 26 de janeiro do ano de 2021. E já vamos direto aí para os destaques do vídeo de hoje. América ultrapassa 1 milhão de mortos por Covid-19. Dória promete entrega de 40 milhões de doses da Coronavac até abril e rebate Bolsonaro. Roraima registra 14 mortes em um dia e leitos de UTI seguem 100% lotados em hospital. Alguém pode achar que não é quase nada 40 mortes, ou 14 mortes, melhor dizendo, mas é que a quantidade de pessoas de lá é muito pequena se comparar, por exemplo, com São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, enfim, a quantidade de pessoas lá bem menos. Pandemia faz Brasil registrar alta recorde de mortes, óbitos sobem 17% em São Paulo. Mas nós estamos falando aqui, não é só morte por pandemia não, nós vamos já entender essa história. Vacinação em Israel dá esperança de redução rápida de casos de Covid-19. Principais cidades do interior vacinarão idosos em casa a partir de cadastros já existentes aqui no Ceará. Gasolina. Após alta de 7,6%, Petrobras confirma mais um aumento de preço. E aí lá vem sofrimento. Chove em 85 cidades do Ceará. Oroz registra 86 milímetros. Governo federal gastou 31 milhões em refrigerante. Olha que coisa. 15 milhões em leite condensado em 2020. Esse país precisa economizar muito mais. A economia já aceita volta do auxílio emergencial, mas quer atrelar a medida a corte de gasto. Corte de gasto para nós, para os servidores. Eu sou Célio Teixeira, agradecer demais aos amigos e amigas que já se inscreveram no canal. Quero fazer um convite bem especial às pessoas que estão chegando agora. Chama os amigos, vão lá, se inscrevam, deixa o seu like, até para o YouTube indicar o canal para outras pessoas verem, tá bom? Agradeço demais a todos vocês. E vamos direto agora trazer os detalhes dessas informações do vídeo de hoje. Menos de um ano depois da primeira morte por Covid-19 nas Américas, a maioria dos prognósticos não epidemiológicos sobre a pandemia falhou. Políticos, comentaristas de mídia e entidades de estudos econômicos subestimaram a dimensão do problema ou superestimaram a capacidade dos estados para enfrentar, países, viu gente? Para enfrentar uma situação desconhecida. O milionésimo óbito atribuído oficialmente a Covid-19 nas Américas também traz aprendizagem que nos permitem desenhar o caminho que o vírus percorreu até aqui. Desde o começo dos contágios locais, as ondas epidêmicas tiveram uma forte, notavelmente semelhança na Europa, Estados Unidos e Canadá, embora um pouco mais adiantado no velho continente, onde o pico da primeira onda foi mais pronunciado, enquanto na América do Norte foi na segunda. Foram trajetórias essencialmente paralelas em seus aumentos, excesso pelo surto intermediário que os Estados Unidos viveram em seu verão, no começo do segundo semestre de 2020. Na América Latina e Caribe, entretanto, a primeira onda subiu mais tarde e mais devagar, mas também deixou muito mais lentamente. A região foi do pico regional em pico regional de maio a novembro, quando conseguiu uma pequena pausa que durou apenas até dezembro. Agora registra um novo repique. É a situação das Américas, incluindo aí o Brasil. O governador João Dória anunciou na manhã desta terça-feira, hoje, portanto, a entrega de 5,4 mil litros de insumos para a Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Sinovac e produzida no país pelo Instituto Butantan. A previsão de entrega é na quarta-feira, dia 3, e equivale a 8 milhões e 100 mil doses. Mais cedo, ele se reuniu virtualmente com Yang Wing, embaixador da China no Brasil, que participou virtualmente da coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Dimas Covas, diretor do Butantan, afirmou que além de 5.400 litros de insumos, outros 5.600 já estariam em processo adiantado de liberação. Com esses 2 lotes, regularizamos as nossas entregas ao Ministério da Saúde, afirmou
dizendo que entregaria 40 milhões de doses da Coronavac ao governo federal até abril, com possibilidade de fornecimento para outras 54 milhões de doses. Vamos torcer que eles realmente estejam certos. Roraima registrou 14 mortes em 24 horas e o Hospital Geral de Roraima segue pelo terceiro dia com 100% de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado na noite desta segunda-feira, ontem, portanto. A unidade é a única que trata casos graves da doença em todo o estado, que chegou a 72.656 infectados. Ao todo, os óbitos em razão da doença no estado chegam a 835. Alguém pode até achar que é pouco, mas na verdade é que a população é bem diminuta, bem menor, se comparado com os estados do país. O HGE, que é o hospital de lá, conta com 40 leitos de UTI, 10 leitos semi-intensivos e 133 leitos clínicos. De acordo com o boletim, os semi-intensivos estão com 70%. Os leitos clínicos chegaram a 98% de ocupação. Foram confirmados 194 novos casos da doença só nesta segunda-feira, ontem, portanto, segundo o boletim epidemiológico. Portanto, Roraima está no limite do atendimento. Israel, que lidera o mundo na vacinação de sua população contra o coronavírus, produziu notícias encorajadoras na última semana. Os primeiros resultados mostram uma queda significativa na infecção após apenas uma dose de uma vacina. Os resultados melhores do que o esperado após as 2 doses. Especialistas em saúde alertam que os dados baseados na vacina Pfizer-BioNTech são preliminares e não foram submetidos a testes clínicos. Mesmo assim, Anata Eka-Zor, vice-presidente do Serviço de Saúde, uma das organizações israelenses de manutenção da saúde que divulgou os dados, considerou os dados muito encorajadores. No primeiro relatório inicial, o maior fundo de saúde de Israel comparou 200 mil pessoas com 60 anos ou mais que receberam a primeira dose da vacina com o grupo correspondente de 200 mil que ainda não haviam sido vacinados. Ele diz que 14 a 18 dias após suas vacinas, os pacientes parcialmente vacinados tinham 33% menos probabilidade de serem infectados. Quase ao mesmo tempo, o braço de pesquisa do Mocabi disse ter encontrado uma queda ainda maior na infecção após apenas uma dose, uma redução de cerca de 60%. Olha que notícia fantástica. Ou seja, se Israel está dando esta probabilidade, gente, isso significa dizer que em breve os países que vacinarem vão ter um percentual de pessoas contaminadas muito menor e também muito menor será o número de óbitos. Os 2 novos lotes das vacinas AstraZeneca e Coronavac que chegaram ao Ceará neste sábado e ontem, dia 25, já foram distribuídos nas 22 áreas descentralizadas de saúde aqui do Ceará, que contemplam o interior e também a região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará, CESA, das 104.700 doses, 34% ficaram na capital e as 66% restantes foram relacionados a outras cidades do estado. A CESA, que é a Secretaria de Saúde do Estado, explica que a definição do público prioritário ficará a cargo das respectivas secretarias de saúde dos municípios, bem como será de incumbência de cada cidade definir a forma de cadastro dos idosos a serem vacinados e como se dará esta imunização. Apesar da liberdade na execução do processo de vacinação, a presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, Sayonara Moura Cidade, destaca que o órgão já se reuniu com os gestores orientando que seja seguidas as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde. Notícia que não é boa, mais uma em menos de uma semana praticamente. A Petrobras confirmou o aumento da gasolina em suas refinarias a partir de quarta-feira, dia 27, amanhã, portanto, informando que o preço médio da venda de gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,08 por litro, refletindo o aumento médio de 10 centavos por litro no preço da venda. Segundo a estatal, o reajuste será de 5%. O preço médio do diesel, por sua vez, passará a ser de R$ 2,12 por litro, refletindo o aumento de 9 centavos por litro, alta de 4,4%. Quase a mesma coisa. Este aumento chega a pouco mais de uma semana depois da outra alta anunciada pela Petrobras
de 7,6% para a gasolina nas refinarias. Eu vou bater na mesma tecla de novo e sei que muitos brasileiros, quem está me escutando agora, quem está escutando pela primeira vez, deve entender o que eu estou dizendo. Gente, eu não sei como é que nós ganhamos numa moeda brasileira em reais e somos obrigados a pagar em dólar. Não dá para entender quem fez, desculpem o palavrão aí, não dá para entender quem fez essa cagada de atrelar o preço do combustível a dólar. Deveria atrelar a nossa moeda. Nós ganhamos em reais, portanto, devemos pagar gasolina e outros produtos em moeda nacional. Não sei quem fez esta barbaridade. Uma pessoa dessa deveria, honestamente, estar na cadeia. Choveu em 84 municípios do Ceará entre as 7 horas de segunda-feira, dia 25, ontem, portanto, e às 7 horas desta terça-feira, hoje, portanto, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. O último boletim do órgão, registrado às 11 horas e 10 minutos de hoje, mostra que as cidades do Vale do Jaguaribe e Centro-Sul receberam o maior volume de chuva. Na cidade de Oroz, por exemplo, choveu 86 milímetros. Em seguida, boas precipitações ou chuvas em Icó com 72 milímetros, em Palmirim com 41. Em Fortaleza, os maiores acumulados foram registrados nos postos pluviométricos da Água Fria com 17 milímetros. Vale dizer que as previsões dão conta de que o Ceará vai ter chuvas abaixo da média em fevereiro e março. Hoje, uma nova previsão da Climatempo diz que em abril será o melhor mês de chuvas aqui no estado. Vamos torcer que a Climatempo acerte. O painel de compras do Ministério da Economia mostrou que em 2020, prestem bem atenção nisso aí, o governo federal gastou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em alimentação. Em plena pandemia do coronavírus, os órgãos do Executivo Federal aumentaram em 20% os gastos com alimentos se comparados com 2019, o que pode refletir a alta registrada no ano passado nos preços dos alimentos. As informações foram obtidas pelo portal Metrópolis com base nos dados do próprio governo. Para a reportagem, foram consideradas apenas as compras a partir de R$1 milhão. Muitos itens adquiridos impressionam pelo volume. Além dos tradicionais arroz com feijão, que compõem o prato preferido dos brasileiros, o executivo comprou, por exemplo, 31 milhões de refrigerantes. Meu Deus do céu! 15 milhões em leite condensado, 2 milhões e 200 mil em chiclete e 1 milhão e 800 em geleia de mocotó. Dá para acreditar num absurdo desse? Apesar das resistências, o Ministério da Economia já discute uma nova rodada de auxílio emergencial, mas com uma condição: a realização de um acordo com o Congresso para aprovação rápida de medidas de corte de gastos. A decisão somente deve ser retomada depois das eleições para o comando da Câmara e também do Senado, marcadas aí para 1º de fevereiro. Quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende abrir diálogo para aprovação das medidas. Até lá, a estratégia é segurar a respiração e esperar a eleição, como definiu um integrante da economia brasileira. A posição dos 4 principais candidatos à presidência da Câmara e do Senado, favoráveis à nova rodada de auxílio em meio ao avanço da Covid-19, está forçando o governo a rever os planos que ao mesmo tempo que cresce a pressão para o governo acelerar as negociações para adquirir vacinas para imunizar a população e destravar a economia. Gente, eu tenho dito que eu não sou contra auxílio, mas o auxílio não pode ser permanente. As pessoas precisam encontrar formas, ou governos precisam encontrar forma de gerar emprego e renda para dar dignidade à população com o trabalho. Mas cá entre nós, a vacina não vai surtir efeito no Brasil daqui a 2, 3 ou 4 meses de forma significativa. O que precisa ser feito? Dar um auxílio. Só que não pode tirar do trabalhador brasileiro, como o ministro está dizendo, que tem que deixar de subir salário, que tem que fazer um monte de coisa, prejudicando mais uma vez o assalariado, o trabalhador brasileiro. Tira deste tanto dinheiro que o governo gasta, 1 bilhão e 800 milhões, tira parte disso daí para ajudar
tira o que se gasta com o Congresso Nacional, com deputados e senadores, que esse país não precisa de tantos deputados, não precisa de tantos senadores, tira os auxílios de quem não precisa nesse país, do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário também, de Marinha, Exército e Aeronáutica, que vai dar para dar um auxílio a quem realmente precisa nesse país. Se alguém tiver a capacidade de fazer isso, um auxílio de 4, 5 meses não vai quebrar o país não. Agora, da forma que o país dá privilégio a quem não precisa, aí sim, vai ser difícil de manter um auxílio sem quebrar a economia do país.